Oi, Tia Lu, que saudades! Espera mais um pouquinho, entrar mais um pouquinho de gente pra gente começar. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a quinta dimensão. Vou chamar a Débora Luz aqui comigo, que é uma pessoa incrível e ela tem me ensinado bastante. Eu acredito que vocês vão gostar muito desse assunto, porque muitas pessoas estão buscando autoconhecimento, né? Então acho que vai ser muito, muito valioso. Então, gente, vamos começando. Vamos falar sobre a quinta dimensão. Eu sou Arika Torquato, eu sou graduanda em terapias integrativas e complementares, sou formada em Conscienciologia e Projeciologia pelo IPC, e essa busca sobre esses assuntos, esse estudo sobre esses assuntos sempre aconteceu para mim de uma forma muito natural, porque eu sempre tive muita síndrome do pânico, eu tive também. Mas eu tinha muito aquilo quando o nosso corpo não acorda, mas a gente acorda na cama. Como que é o nome? Paralisia do sono. Muita paralisia do sono eu tinha. Então eu quis descobrir mais sobre isso, o que que era, por que que acontecia aquilo. Então foi vindo muito naturalmente esses assuntos pra mim, na minha vida, desde muito nova. E hoje a gente vai falar sobre a quinta dimensão. Você já sabe o que é a quinta dimensão? Você já ouviu falar um pouquinho sobre a quinta dimensão? Tem uma ideia? Então, a Terra, o planeta Terra, né, a nossa realidade, a gente manifesta ela em 3D, três dimensões, né? Que são isso na física, isso ciência básica. É para frente e para trás, que é o plano, para cima e para baixo, certo? Isso forma um objeto 3D. Na quarta dimensão, a gente tem a energia. As energias, elas são dessa quarta dimensão, né? Então, tudo é energia. O que não é energia consciencial, que é a energia das consciências, é energia imanente, que é a energia de tudo. E aí tem as energias das emoções, tem as energias bioenergéticas. Vem aqui dar um oi agora. Oi, gente. Eu vim pegar a carteira. Desculpa. Imagina, amor. A gente vai ter as energias das emoções, as energias bioenergéticas, as energias conscienciais, né? Isso tudo entra na quarta dimensão. E aí vai subindo. E temos a quinta dimensão. A quinta dimensão ela já existe, ela já está aqui, mas nós vamos aprender como viver nessa quinta dimensão. Eu vou chamar a Débora agora para a gente conversar um pouquinho. Pronto, estou chamando ela um pouquinho. Oi, Débora. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo? Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar certinho. Tá Então, eu bom. tava falando um pouquinho que a gente vai falar hoje sobre a quinta dimensão, que é um assunto muito maravilhoso. Você está me ajudando bastante nesse aspecto. E, bom, vamos começar, né? Eu expliquei um pouquinho. Eu falei que nosso planeta, a gente está se manifestando em 3D, né? Que são três Isso, dimensões. exatamente. Eu vou falando, qualquer coisa você me dá uma corrigida, tá? Tá. Mas, e aí a gente tem a quarta dimensão, que é onde se manifesta as energias, né? E aí a gente Uhum. vai para a quinta dimensão. E a Terra, né, como você mesmo me falou, a gente está nessa transição da consciência da terceira dimensão para a quinta dimensão, né? Exatamente. Então me fala um pouquinho, o que que é essa quinta dimensão? Então, vamos começar do começo. A Sim. gente fala, a gente está acostumado a falar dimensão porque é como as pessoas se acostumaram, mas na verdade a gente chama de densidade, né? Porque dimensão a gente leva muito para o lado paralelo, vida paralela, outras dimensões, que é como aquela série Stranger Things, né? Sim, tem Que é bastante outra. coisa. Isso. Então, muita gente, quando a gente fala em dimensão, eles já associam uma realidade paralela, mas não é. É Tá. densidade. A gente fala dimensão, mas a gente vai falar densidade. Então, a gente começa assim, na primeira densidade. Tem a primeira dimensão, onde está os átomos, as plantas, enfim. Ali é a primeira dimensão, tá? Quando as pessoas, os
eles têm consciência, são seres vivos, mas não é igual a animais e pessoas. Então, a primeira dimensão é o princípio de tudo. Aí tem a segunda dimensão tá os animais, tem alguns tipos de plantas também, aí tem a dimensão alta e baixa que a gente chama. A baixa é onde estão as plantas, onde estão seres que respondem às vibrações, só que eles não têm consciência como os animais. Então tem a segunda dimensão alta, que aí estão os animais. Enfim, porcos são seres muito inteligentes. Então, assim, animais são quase comparados a humanos porque eles sentem frio, eles sentem dor, eles sentem isso, mais ou menos o que a gente sente. Então, eles já são considerados a segunda dimensão. A terceira dimensão, que é a que a gente está nesse momento, é muito comparado com a segunda dimensão. Qual que é a diferença? É o ego. Aí entra o ego, aí entra a gente querer, as pessoas, os humanos, querer passar muito em cima dos outros para conseguir vencer na vida, fazer mal para os outros, enfim, sofrimento, tudo isso aí entra o ego. Então essa é a terceira dimensão, é onde a gente está agora, tem sofrimento, a gente vem nessa vida justamente para isso, né? A terceira dimensão, ela não tem... Claro que a mais conhecida é aqui na Terra. Então, assim, muitas pessoas que precisam passar por isso, evoluir com o ego, vêm aqui para a Terra. Inclusive, tem pessoas, assim, que estão falando que quem transcender esse ego, quem conseguir ir para outra dimensão, não vai mais reencarnar aqui na Terra. Né? A gente vai conseguir reencarnar em outros planetas mais elevados, com dimensões mais elevadas. Então, aqui na Terra, realmente, a gente precisa retomar essa consciência do que a gente veio fazer aqui. Então, para a gente conseguir retomar essa consciência, a gente tem que sempre se questionar de tudo. O que a gente veio fazer, o que eu estou fazendo aqui, por que isso está acontecendo, mesmo as coisas erradas que acontecem nas nossas vidas. Então, a gente precisa fazer isso. Bom, essa é a terceira dimensão. A quarta dimensão é a dimensão onde tu estudou na projeciologia, projeção astral, é a dimensão do astral, a dimensão dos sonhos, a dimensão em que a gente sai enquanto está dormindo, ou quem se projeta, né? Então é a dimensão. Lá nessa dimensão, na quarta dimensão, tem seres ruins, tem seres bons, porque lá ainda existe o ego, né? Então, lá tem muito mais espíritos do que aqui na terceira dimensão tem pessoas. Então, realmente, assim, a gente tem uma vida de acordo com o que a gente está vibrando. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente vibrar positivo. Não é pensar positivo. Pensar positivo é diferente de vibrar positivo. Então, assim, quando a gente vibra positivo, a gente vai estar atraindo essas coisas boas. Agora, caso a pessoa vá dormir com pensamentos negativos, com a vibração ruim de ódio, de medo, a gente vai para lugares, na hora que se projeta, lugares muito, muito densos. E aí é aquele caso que as pessoas acordam cansadas, parece que não dormiu direito, às vezes fecha o olho e abre, já é de manhã, mas parece que não dormiu nada, porque a gente vai para para lugares densos, onde esses seres negativos dessa mesma vibração, eles sugam toda a nossa energia, né? Então, todo mundo, mesmo lembrando ou não lembrando, sai do corpo quando a gente dorme. Isso é fato. A gente vai para essa quarta dimensão. Então, nessa muito dimensão... natural. Isso. Até um assunto bem legal para falar, né? Eu adoro. Muito. E aí, a quinta dimensão, para todo mundo ficar assim, consciente, não é um lugar. A quinta dimensão, ela é uma consciência. Inclusive, aí que entra o meu trabalho, né? Que é que eu te falei. A alquimia da consciência, ela vai fazer com que a gente expanda essa consciência. Então, a gente chegue mais perto dessa quinta dimensão. Então, na quinta dimensão não tem tempo. Quinta dimensão é aqui e agora, é os pensamentos. Eu posso muito bem estar aqui na terceira dimensão, com o meu corpo, mas eu vou ter pensamentos de quinta dimensão. Então, esses pensamentos são pensamentos, por exemplo, que é o que eu penso assim há muito tempo. Alguma coisa aconteceu de errado, tu não tem que ficar remoendo aquilo.
tem que pensar que vai dar certo e pronto. Tu não tem que se preocupar com o futuro, tem que pensar no aqui e agora. Esse é um pensamento de quinta dimensão. Então, assim, tu não tem que se preocupar com nada. Claro que tu vai pensar, mas tu tem que estar confiante de que vai dar certo e pronto. É um sentir, sabe? É um sentir no agora. Tu tá sentindo que vai dar certo e vai dar. Essa é a diferença da quinta dimensão. O que a gente pensa, a gente consegue manifestar. Porque lá tudo acontece, só que a gente precisa estar nessa mesma vibração da quinta dimensão. A quinta dimensão, ela vibra amor, ela vibra gratidão. Então, a gente precisa estar assim, sabe? Então, claro que a gente não vai se desfazer do ego totalmente, não tem como. A não ser que a gente fez uma montanha como um monge lá, em jejum, não tem como. A gente está aqui, a gente tem que saber levar o lado positivo desse ego, né? Por exemplo, a gente se arruma para ir nos lugares, a gente quer sentir bonita, mas sentir bonita para a gente mesmo, sabe? Não para poder competir com outra pessoa, para poder passar por cima de outra. Então aí tá a diferença de a gente conseguir transcender esse ego. E a partir do momento que a gente conseguir, a gente entra nessa quinta dimensão. Então o nosso planeta, ele tá passando por essa transição planetária já faz alguns anos. E quem não conseguir acompanhar, por isso que é tão importante a gente trabalhar essa evolução, por isso que tem tantos trabalhos, a gente está sendo recrutado, digamos assim, para trabalhar a evolução espiritual das pessoas, para conseguir chegar mais perto dessa quinta dimensão, justamente porque as pessoas que não conseguirem atingir esse estado de consciência, elas vão ficar presas nessa terceira, como se tivesse aberto um portal. Então, todo mundo que puder entra nesse portal e quem não conseguir fica nessa terceira dimensão, que é uma dimensão assim que vai ter muito sofrimento, doenças. Então, a gente precisa abrir, expandir essa consciência para estar mais perto dessa quinta dimensão. Então, esse é o segredo, é a gente começar a enxergar tudo de uma maneira diferente, começar a enxergar quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui, porque a gente pensando dessa maneira, a gente consegue entrar, digamos assim, e acessar os nossos registros akáshicos, que é tudo que a gente já viveu em todas as vidas no universo, não é só aqui na Terra. Então, a gente consegue ter uma consciência de quem a gente é, o que viemos fazer aqui e como a gente pode ajudar o próximo. Essa é uma outra diferença. A quinta dimensão, a gente pensa coletivo. A gente não pensa assim como na terceira, é muito eu. E na quinta dimensão, a gente pensa coletivo. Eu quero ajudar o próximo. Eu não vou ferir o próximo porque eu estou ferindo a mim mesma. Então, a gente tem que pensar sempre no coletivo. Eu quero o bem de tal pessoa, por mais mal que ela tenha me feito, eu quero que ela fique bem, porque assim eu vou ficar também. Então, não guardar raiva, não guardar rancor. Tudo isso aí não faz parte dessa quinta dimensão e não é fácil. É um treinamento diário que a gente tem que praticar, porque isso aí, assim, eu comecei faz uns 4 anos com a Alquimia da Consciência e é uma transição que a gente vai passando ao longo desses anos e por isso que eu falo, quando a gente faz, né, daqui 1 ano tu vai ver a diferença, porque a tua consciência vai expandindo, tu vai se redescobrindo e aí automaticamente tu vai descobrindo o que tu veio fazer aqui, né? E vai querer ajudar as outras pessoas, vai querer passar essa informação para o maior número de pessoas para despertar a consciência delas também e elas serem beneficiadas. Nessa quinta dimensão também a gente consegue se comunicar por telepatia. Então, essa parte mais intuitiva, né? Vem muito. a nossa intuição fica muito aflorada. Então, tu olha para a pessoa, já sabe o que ela está pensando e assim vai ser. Então, a quinta dimensão é um estado de consciência mais aberta. É muito legal isso. E se a gente começar a pensar no que é realmente, muitas pessoas vão se identificar. Não, mas eu já penso assim, alguma coisa eu penso. Então, a gente está em transição. Ninguém tem que pensar 100% como alguém da quinta dimensão, né? A gente precisa ir transcendendo aos pouquinhos, tudo de ruim, e aí mudando esses pensamentos, porque a vibração é consciência, é mudar a forma de pensar, é mudar a nossa consciência. Sim, não é de uma hora para outra, né, que a gente vai conseguir isso. É aos poucos mesmo e momento a momento criando essa consciência. Exatamente.
Então, a quinta dimensão, ela realmente não é um lugar, mas ela é uma dimensão que já existe e a gente vai aprender a viver com essa vibração mais alta, né? No caso, Exatamente. É, né? tem a quinta dimensão, tem a sexta, tem a sétima, oitava, enfim, vai indo. E quanto maior a dimensão, maior é esse estado de despertar da consciência. Por exemplo, na sexta dimensão, não é preciso mais corpo físico, a gente não precisa mais de corpo. Claro que sexta dimensão é considerada a dimensão dos mestres ascensos, dos seres ascensionados. Uhum. Inclusive, tem teorias que falam que Jesus era um mestre ascenso que precisou se libertar assim, dessa ascensão que ele tinha para poder entrar num corpo físico da terceira dimensão. Então, dimensões da sexta para baixo precisa de corpo, mas a quinta a gente já está assim, não sendo tão necessário. A gente vai usar mais a consciência, a gente não pensa tanto na matéria. Então, É, sim. a gente precisa mudar isso. A sexta não precisa, nenhuma precisa. Claro que muitos seres precisam se comunicar com a gente e eles tomam uma forma física, mas não é o corpo físico. Então, a partir da quinta ali, a gente já começa a se desprender um pouco da matéria física e não é mais tão importante assim. A Uhum. gente pensa mais com a consciência do coletivo. É porque eu sempre falo também que muitas pessoas a gente não tem essa consciência que nós somos uma consciência, né? Que a gente está nesse corpo temporariamente. E como a gente está vendo agora, a terceira dimensão, que isso é a nossa realidade, ela acontece assim porque a energia é mais densa, né? A densidade aumenta. Por isso Exatamente. que forma matéria. E a gente, quando a gente vem para essa aventura, né? Que a Débora também sempre fala que a gente tem um propósito de vida antes de vir para a Terra. E isso é muito claro, assim, né? Isso Com tá... certeza. E quando a gente vem para essa aventura, a gente acaba se esquecendo como ficar nessa terceira dimensão, nessa densidade, faz a gente esquecer quem nós somos de verdade, o que a gente veio fazer na Terra, faz a gente ficar preso nessas coisas aqui, nesse nosso micro-universo consciencial, né? Esquecer de olhar o macro, tem muita, Exatamente. muita, muita mais coisa acontecendo, né? Então isso é Exatamente. muito legal, muito legal. E parece que está bem claro, assim, que realmente essa quinta dimensão está chegando, que as pessoas estão tomando mais consciência de que tem algo a mais, de que não é só a matéria, de que as coisas se movem de uma outra forma. Então, muitas pessoas estão pegando essa consciência, né? E quais que são os sintomas, então, de quem está fazendo essa transição? Bom, os sintomas, eles são bem grandes. É o áudio que eu mando nos efeitos colaterais da alquimia da consciência. Por quê? Porque a gente está trabalhando a expansão da consciência da pessoa. Então, Sim. é exatamente os mesmos efeitos colaterais da alquimia da consciência. A pessoa ela pode sentir enjoo, ânsia de vômito, vomitar, diarreia, dor de cabeça, ter a sensação de não ser a gente mesmo, porque óbvio, né, a gente vai estar expandindo a consciência, é como se tu te olhasse e pensasse, quem sou eu? Eu não sou essa pessoa. E aí tu começa a despertar e começa a ver que tu é muito mais do que aquilo, tu começa a pensar diferente. Tem pessoas que falam, nossa, mas até as árvores estão diferentes, tudo fica diferente. Porque a gente começa a olhar com uma visão diferente, uma forma diferente. Então, pessoas que não sentem fome, ou sente fome demais. Às vezes a vida tá um caos e a gente pensa, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas aí é que tá, às vezes acontece isso justamente para essa expansão acontecer. A gente precisa aprender com tudo isso que está acontecendo. Pessoas que estão doentes e aí vão no médico e não é nada. Então, assim, às vezes é o teu corpo físico sendo reequilibrado, É. sendo refeito, digamos assim, cada molécula, cada célula para a entrada dessa nova dimensão, porque ela tem uma densidade mais leve também, além da consciência, né? Pessoas podem sentir agulhadas pelo corpo também. Nossa, é muito assim, praticamente tudo de estranho que as pessoas sentem ou se sentem mal, zumbido no ouvido, dores pelo corpo e não é nada. Tudo isso aí Uhum. são sintomas de que a gente está entrando nessa quinta dimensão. E quanto mais a gente entra, mais a gente pode sentir.
tá? Dor de cabeça, sim, quando, vamos supor, tu vai estudar, tu vai se aprofundar mais do assunto, aí tu vai sentir mais sintomas ainda, porque tu vai estar expandindo mais a tua consciência. Então, quanto mais é trabalhado isso, mais tu vai sentir esses efeitos colaterais. Tem pessoas que não sentem muito, por exemplo, pode vir pela urina. A pessoa vai fazer uma urina diferente, espuminha, não vai nem notar. Isso aí é um efeito colateral também. Então, todos estão passando. A gente tem que aproveitar e entrar na onda para poder expandir junto. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é se questionar. Como eu falei, a gente tem que perguntar o que que eu vim fazer? Eu estou no lugar certo? Eu estou estudando o que eu queria? Eu estou gostando de fazer isso? É se questionar e ir atrás, sabe? Ir atrás do que realmente tu quer, porque assim a gente vai conseguir descobrir a nossa essência, quem a gente é. Então, esse é o primeiro passo. Mas os efeitos colaterais são esses, coceira também. Nossa, coceira é um mais comum, coceira na cabeça, coceira pelo corpo, e não tem nada, não tem alergia. Às vezes até pode dar alergia. As crianças que estão expandindo a consciência, que estão chegando perto dessa quinta dimensão, elas sentem bastante coceiras, alergias. É comum em crianças. Fica até marquinha, assim, mas está trabalhando essa expansão. Então, tudo que a gente sente é para botar para fora, né? Vômito, muitas pessoas vomitam, tem diarreia, é o mais comum, né? Isso aí faz parte dos principais efeitos colaterais de como a gente está expandindo a nossa consciência, como a gente está chegando perto dessa quinta dimensão. E as pessoas também, né, que não estão acompanhando essa nossa nova frequência, elas vão acabar se afastando naturalmente, né? Exatamente. Os amigos, às vezes, relacionamentos. Exatamente, porque é uma frequência, né? A gente vai estar vibrando diferente, a gente não vai mais estar vibrando com ódio, com, como é que é, vingança, a gente não vai mais estar vibrando com esses sentimentos, então a gente vai querer sempre o bem, automaticamente a nossa aura fica diferente, a gente vibra diferente. Então, quem não acompanhar, amigos, enfim, até trabalho, automaticamente elas vão ficando para trás. É o exemplo que eu sempre dou. A gente está todos, vamos supor, todos no primeiro andar de um prédio. E aí a gente começa a trabalhar a nossa evolução, a nossa expansão, e a gente vai subindo de andar. E tem gente que não vai conseguir subir e vai ficar lá embaixo. Então, assim, e tem aquele tempo, né? Tem o tempo médio para a gente trabalhar isso. Então, a pessoa precisa tentar entender um pouco. Claro que cada um tem seu tempo, né? Cada um, nenhum vai despertar na mesma hora que a outra E a gente pessoa. precisa aprender a respeitar muito o tempo de cada um, né? O tempo Exatamente. A gente tem que ir cada um. sempre passando o máximo de informação possível. Quando eu faço as lives, eu também sempre vou explicando mais ou menos como a gente deve pensar, como a gente tem que agir, né? Até para o nosso bem mesmo, porque na quinta dimensão a gente vai conseguir atrair tudo que a gente quer, pelo simples fato de a gente pensar que tudo já é. Essa é a frase da quinta dimensão, tudo já é. Então, assim, eu quero conseguir tal coisa, tu vai conseguir, porque tu tem certeza daquilo. E tu tem uma tranquilidade no coração que não é preocupação. É uma tranquilidade de tu saber que aquilo já é. Então, assim, tu vai vibrar uma gratidão por ter aquilo, tu vai vibrar. Eu lembro que quando eu nem trabalhava com isso, quando eu morava lá em Balneário Camboriú ainda, minha mãe contou ainda, ela disse assim, que a mestre de yoga de uma amiga dela tinha ganhado um apartamento no sorteio de um shopping que teve, enfim. E aí ela disse onde é que ela estava. Ela nem atendeu o telefone, porque ela estava meditando e agradecendo por já ter ganhado, sabe? Ela estava assim com aquela gratidão assim de já ter ganhado e já recebendo e sentindo e eles ligando já que ela tinha ganhado, mas ela, claro, não foi na hora, né? Ela passou. Até um dos exemplos que citam na quinta dimensão é essa, quando a gente está meditando, a gente entra num estado de consciência
tão elevado que é o da quinta dimensão. Então a gente precisa trazer o máximo desse sentimento de gratidão, de amor incondicional, que é o que é a quinta dimensão. É gratidão, é amor incondicional, é a gente querer transmitir isso não só para a gente, como para os outros. Então, se a gente sentir isso, eu não sei se vocês já assistiram o filme O Segredo, que é o mesmo do livro. O segredo, ele é mais ou menos isso. A gente vai vibrar, a pessoa fica, não, mas eu fiquei pensando positivo a semana inteira e nada aconteceu. Não Isso adianta é só no mínimo estar 3 meses com aquele pensamento, e não é o pensamento, é o sentimento, é o que tu vai vibrar quando tu tá pensando. Tu tá sentindo alegria, tu tá sentindo amor, tu já tem aquilo que tu ainda não tem. Esse é o segredo, é isso que tu tem, que esse é o pensamento da quinta dimensão. Pensou, aconteceu. E agora também, cada vez mais cientistas eles estão querendo comprovar a existência dessas energias. A gente sabe que existe, mas eles querem comprovar, né, de uma forma mais sólida, né? E aí eu vi também que eles falam que os nossos pensamentos, eles emitem ondas elétricas. E os nossos sentimentos, eles emitem ondas magnéticas. Então, isso vai gerar uma energia e isso vai dar força para nossa intenção. É aí que acontece. É a junção do pensamento, do sentimento que vai te dar aquela vibração e isso vai dar energia e nós somos pura energia. Então, isso vai dar força para a intenção que você tem, que você quer, do que você quer. Então, eles já estão começando a explicar até isso, até as energias, as ondas que a gente emana, né, de uma forma mais científica até, né? Então, é muito legal isso, né? De como funciona a lei da atração, das energias, da nossa Sim, intenção. cada molécula, cada pedacinho do nosso cérebro, que é o... Não lembro como é que é o nome agora. Não lembro como é que é o nome, esqueci. Mas eu tô lendo aqui, ó, nesse livro aqui, ó, ele explica muito sobre isso, exatamente com pesquisas científicas que muitas não podem ser realizadas porque pessoas não deixam ainda é como se a indústria ela quer o quê? Que a gente sofra. Então muita coisa que a gente faz, isso aí é até papo para uma outra live, como a gente se alimenta, como a gente vive, o que a gente come, os remédios que a gente toma, tudo isso aí é como se bloqueasse a nossa essência, calcifica a nossa glândula pineal, né? Para quem não sabe, é o que faz a gente ter consciência com a gente mesmo e conseguir acessar essas outras dimensões. Então, dependendo do que a gente come, dependendo do remédio que a gente toma, isso aí acaba bloqueando essa glândula pineal e faz com que a gente não tenha essa consciência. Então, isso aí, a indústria, ela quer isso, né? Ela quer que a gente fique de robozinhos, porque a gente aceite o que a TV fala, que a gente... robozinho deles, né? Então, a gente tem que sair dali, a gente tem que se questionar e começar a não querer ser como as outras pessoas normais, porque ali a gente não vai crescer. A gente Ainda vem as nessa coisas. vida para construir bagagens, para conseguir manter manter não, para conseguir aumentar a nossa bagagem espiritual, né? E fazer com que automaticamente a gente evolua. Então esse é o X da questão. Mas Com muito legal isso certeza. aí que tu falou, exatamente. A gente vibra, a gente pensa, tudo tem uma onda e faz acontecer. Sim, e ainda aqui as coisas na Terra, elas se movem ainda muito pelo poder e pelo ego. E por essas consciências que ainda estão vibrando muito baixo, não conseguem pensar, né, num todo, no que é melhor para todos. Então, isso acaba atrasando, talvez, o nosso processo de evolução, né? Mas tem várias ferramentas que a gente pode usar para seguir, né, para ir melhor. E sabe o que eu queria saber, que a gente conversasse? As pessoas que elas pensam, seja por um momento, ou seja, as pessoas que já conseguem ficar mais estáveis na quinta dimensão, como que elas pensam, né? Porque eu sei que as pessoas que elas estão entrando nesse estado de consciência, elas já conseguem se enxergar em todos os outros seres automaticamente.
e elas conseguem já sentir amor por todos os outros seres. Isso é Exatamente. automático, né? Então tem várias outras coisinhas bem legais também, né? Das pessoas que já estão entrando nessa quinta dimensão, que já pensam na quinta dimensão, né? No caso. Então, a quinta dimensão, ela é exatamente isso. A gente é um só, né? A gente retoma essa consciência de que a gente não é só eu. Nós todos somos um só. A gente pensa de forma coletiva, assim como na sexta dimensão. Eles já têm a consciência, eles não precisam retomar essa consciência, né? Eles já têm a consciência que eles são uma pessoa só e isso é que a gente tem que ter. A gente precisa saber que tudo que a gente pensar de ruim para o outro automaticamente volta. Então tá tudo ligado, ó. A lei da ação e reação, o que a gente vibra, ondas que a gente vai retornar para a gente. Por isso que tantas pessoas elas têm as coisas, a vida, né, tribulada, a vida ruim, porque ela fica pensando de uma certa forma isso. E assim, olha a TV é uma coisa que aqui na quinta dimensão a pessoa não está muito preocupada, porque sabe que dali vem muita onda ruim, né, que quer entrar na nossa mente. Então, assim, tudo que faz a gente vibrar negativa, a gente tem que começar a cancelar. E aí, se a gente pensar, nossa, mas como é que eu vou ficar sem assistir TV? Ó, aí já tá preso na terceira dimensão, é uma coisa terrena, é uma Já, coisa física, e não é fácil. Eu não acho é que fácil, mano. faz uns 4 anos que eu não ligo a TV. Em casa, assim, tá, não tem, a gente não assiste TV, mas não foi fácil. Foi Uhum. quando eu comecei a trabalhar com terapias, e eu fiquei um ano ingerindo somente alimentos crus, que é o crudivorismo que a gente chama. Caramba! Fiz vários jejuns, o mais longo foi de uma semana, só de água. Então, assim, ali a gente retoma consciência, inclusive, eu estava estudando, não tem muito a ver com o assunto, mas quem inventou o Sui, né, o Sui, acho que o Reiki, que é o método Sui, Tá. ele ficou um ano, não, acho que mais de anos, fazendo jejuns longos até receber os símbolos do Reiki, né? Até Uhum. tenho tatuado aqui. A gente até ele receber esses símbolos do Reiki. Então, assim, as pessoas que recebem sinais, eles estão no estado de consciência mais elevado que normalmente nós da terceira dimensão conseguimos jejuando, meditando. Só que agora, na chegada dessa quinta dimensão, a gente tem acesso mais fácil. Se a gente conseguir pensar dessas formas diferentes, que é o coletivo, né? Pensar o que eu sou, a outra pessoa mudar a alimentação, porque isso aqui fala, a gente precisa ter uma dieta mais saudável, mudar a alimentação, porque a gente não vai estar ingerindo tanta energia pesada para dentro do nosso corpo. Aham. Aí entra mais longo, que eu também quero falar um dia sobre essas dietas. Que mais? Para melhorar a meditação, mudar a alimentação, a gente ter essa consciência de inteligência emocional, né? De perceber uma emoção chegando e a gente conseguir transformar essa emoção para poder transformar o pensamento, porque todo o corpo é ligado, né? Então tudo vai se conectando ali, vai dando certo, né? E E não aí eu pensar vi. negativo, não pensar com sentimentos ruins. É, Medo, não ter medo do amanhã, não ter medo do que a pessoa está passando, não ter medo de nada, não ficar preocupada. Todas essas emoções densas não são da quinta dimensão. Então, quanto menos emoções densas tu tiver, mais perto da quinta dimensão tu consegue chegar também. uhum. Eu vi também que essas pessoas, quando a gente pensa, né, na quinta dimensão, a gente troca a esperança por segurança. Eu achei muito legal isso, né? A gente para de ter, foi o que você falou mesmo, é a certeza de que pronto, já é isso que vai acontecer e pronto, não tem muito isso, né? E que as Exatamente. pessoas que ela ainda estão na terceira dimensão, que existe muito na Terra, ainda no planeta Terra, que são as pessoas que elas criam a realidade delas a partir da terceira dimensão, ou seja, é matéria tentando mudar matéria.
e aí não dá certo, né? E na quinta dimensão, a gente já vai mais para cima, né? Para energias mais sutis ainda. Então, a gente se conecta com outros caminhos. Por isso que acontecem as coisas mais milagrosas, assim, que as pessoas falam, nossa, isso foi um milagre. Mas é porque a pessoa tá tão naquela vibração que as coisas vêm de uma forma muito natural, muito fácil. É aquilo de entregar, de confiar, de estar no presente, de estar vivendo momento a momento, de conseguir passar por tudo que te passou no passado, de trauma, mas se curar disso, né? As pessoas, elas, quando elas vão entrar na quinta dimensão, elas vão conseguir ter o passado, passar por ele e manter só a experiência do que tornou, do que levou elas para aquilo. Mas elas vão conseguir se desprender da dor e do sofrimento. E também não vão precisar ficar pensando muito lá no futuro, a ponto de não viverem agora, no aqui, né? Que é o importante, que é a gente ter esse sentimento de gratidão pelo que é agora, independente de como esteja, né? Ter esse sentimento de gratidão é a partir de agora, da onde você tá, você ir construindo o seu caminho, né? O seu trajeto de evolução. E aí mudar os velhos hábitos, os velhos cenários e cada vez mais progredindo, né? Então isso é muito legal também. E as pessoas que elas estão entrando, né, na quinta dimensão, elas querem questionar a existência, né? Elas querem buscar o autoconhecimento, né? E elas não têm medo do enfrentamento, né? Você mesma fala isso. Então, são essas pessoas que já estão, né, com o pezinho ali, já estão querendo saber o que tem mais. Pô, eu quero me conhecer melhor, sabe? Quero conhecer minhas energias melhor. Então, tem essas coisinhas, né? Exatamente. Exatamente, esses são os principais, assim, sintomas e o que vai fazer a gente mudar de consciência para já estar pensando, porque a partir do momento que a gente começar a pensar assim, em não querer fazer mal para o outro, não querer atingir o outro, né? E não ficar remoendo o passado, nem o que as pessoas fizeram para ti, ou o que aconteceu, não viver no passado, porque aí a gente vai ficar muito presa a essa terceira dimensão, o passado já foi. E a gente também não tem que ficar preso no futuro, pensar como vai ser amanhã, será que eu vou ter dinheiro, será que eu vou conseguir passar por tal coisa, será que eu vou conseguir aquele emprego? A pessoa já tem que se manifestar e não se frustrar caso não dê certo, porque se não dá, é porque a pessoa ainda não chegou nessa quinta dimensão, então ela tem que estudar mais, ela tem que treinar mais, ela tem que sentir principalmente mais, sentir. Ou até mesmo, esse é né? o segredo. Mas não, então, ou isso é sério, porque ou até mesmo, quando acontece alguma coisa que às vezes a gente é o contrário do que a gente estava querendo, e não ficar chateado por isso, porque às vezes é o melhor, às vezes não. Se você confia no universo, se você entrega, se você tem essa certeza, você sabe que não tá dando certo, mas é pro seu melhor. Porque mais pra frente vai abrir algo, uma oportunidade muito melhor do que essa que você queria, ou porque mais pra frente, se você ficasse nisso que você queria, não ia te trazer felicidade. Então, quando você tá nesse caminho, as coisas vão acontecendo. E se alguma coisa não dá certo com o que você queria, e se você passa por ela, pronto, acabou, outra porta vai se abrir melhor ainda na frente, né? Então, é não ficar realmente preso a esses pontinhos, assim, do passado que só prendem, né, a gente nessa terceira dimensão, né? Enfim. Exatamente assim que eu penso também. Esse é o meu pensamento. Não deu certo, não era para ser. Próximo, vamos ver o É, que que vai acontecer agora. Não pensar assim, nossa, não deu certo, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? Porque isso é. Nossa, pensa que quando tá pensando isso, teu cérebro ele tá multiplicando essas células desse sentimento. Então, isso aí é o que tu vai estar vibrando, é o que tu vai estar emanando, mesmo sem querer. Aí depois a pessoa tenta pensar positivo, não dá, porque o teu cérebro já emanou isso. A e gente para precisa. qualquer coisa, né? Para relacionamento, para carreira, no dia a dia, com as pequenas e grandes coisas. É um, Tudo. é um novo estilo de vida que você adota de pensar. É uma nova consciência mesmo que você adota de pensar, né? Seguindo o que. E pensando que o melhor sempre se manifeste para todos ali. Então é assim que a gente vai conseguindo reformular, né, a nossa consciência ali, os nossos velhos hábitos, as coisas que nos trazem sofrimento mesmo, que prendem a gente nessas vibrações mais densas da terceira dimensão, né? O medo, o ódio, raiva,
Então, a gente pode experimentar tudo nessa vida. Então, escolha experimentar as vibrações mais altas, sempre, para tudo, né? Viver de uma Exato. maneira que você, às vezes, nunca viveu ainda, que é acontecendo coisas extraordinárias todos os dias, que é você sendo uma pessoa que vai levar luz para as pessoas ao seu redor, tipo, em todas as situações. Então, né, é querer mesmo, é intenção. Você tem que ter a intenção. E a partir daí vai acontecendo, né? É a frase que eu uso, vai passar. Independente do que a pessoa tá passando, vai passar. Isso aí é agora. Então, assim, pensa que vai passar, mas não pensa como vai ser, o que que vai fazer, como é que eu vou fazer. Vai passar e ponto. Então, assim, vive esse momento, aprende. Isso é uma das coisas que a gente precisa fazer também. A gente tem que sempre tirar um aprendizado e, como a gente falou, questionar tudo. Por que que isso está acontecendo? O que que eu vou aprender com isso? E não pensar por que que isso está acontecendo. Nossa, olha o jeito que eu fiquei. Não. Tem que sempre pensar o que que tu vai aprender com aquilo ali. O que que isso está te trazendo? É uma lição, é uma coisa que tu vai aprender. Porque a partir do momento que tu aceita isso ali que aconteceu, tu mandou aquele problema embora. Aceitou, agora não vai mais acontecer. É a mesma coisa em relacionamento. Muita pessoa reclama que atrai o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de pessoas. Então, o que que a gente tem que fazer? Não pensar mais aquilo, porque automaticamente lá no subconsciente ela está pensando, né? Nossa, mas eu só Tá? atrai esse tipo Uhum. de gente. E como no filme esse O Segredo fala, tudo que tu pensa é como se o universo falasse amém. Então, assim, Exata. tu vai dizer, nossa, nada dá certo na minha vida, amém. Sempre pense essa frase. É como se o Uhum. universo estivesse falando amém. Tudo que tu falar, com vibração, com sentimento, o universo vai falar amém. Então, para ter uma ideia, o poder que tem o universo, porque nós somos parte do universo, né? O, o Deus que a gente chama, o universo, né? Ele se Uhum. fragmentou em várias partículas e a gente é uma delas. Então a gente é a mesma coisa que ele. Então a gente tem esse poder. A gente consegue materializar tudo que a gente quer. Com A gente só certeza. precisa mudar a nossa consciência e a gente tem que aproveitar que a Terra está nessa transição, que ela está ajudando a gente está ficando assim, tem muitas pessoas despertando, né? E que tem tantos tratamentos, que tem tantas coisas assim que pode nos beneficiar e nos ajudar nessa transição. Então a gente tem que se questionar, a gente tem que ir atrás para poder aproveitar essa transição que a gente está passando e assim conseguir entrar no estado de consciência que a gente vai conseguir ter tudo, assim, não pensar materialmente. Claro que a gente está na terceira dimensão, a gente está aqui, enquanto a gente for Mas humano, esse é a só um gente, detalhe, né? As isso, a coisas gente materiais vão vir precisa viver, a naturalmente. gente precisa de dinheiro, a gente quer ser feliz, mas tu vai manifestar de uma forma natural, assim, vai ser uma coisa muito Sim, natural. Tu não vai querer para se mostrar, sabe? Tu vai querer para ti com se sentir certeza. bem. E é aí que tá o segredo. Sim, porque você mesmo falou que viver com sucesso não é morrer rico, né? Mas é passar por essa vida transformado, para transformar as coisas ruins, os hábitos ruins, que a gente fala, muita pessoa fala, eu nasci assim. Não, você nasceu assim, mas você pode transformar isso em você. E esse é um dos objetivos nossos aqui na Terra, é a gente evoluir nessa questão da consciência, de você transformar esses velhos hábitos, essas coisas que não servem mais para você em coisas positivas. E não é fácil, a gente às vezes leva uma vida inteira para fazer isso ou algumas vidas, muitas vidas, mas essa é uma das questões nossas aqui na vida, a gente fazer essa transformação. Então, independente da pessoa que você seja hoje em dia, ou do que você já tenha feito, tenha consciência de que você pode transformar isso e de que vai ser uma das melhores escolhas que você vai fazer para você. Porque a gente está nessa vida experimentando isso, que é uma loucura se você for parar para pensar que são as dimensões, são a matéria, é a consciência. Então, vamos aproveitar isso da melhor forma possível. Não vamos cair nessas vibrações mais baixas de sofrimento, de medo, né? Vamos experimentar alta, uma outra dimensão mesmo. Porque aí nossos problemas não vão ser de conseguir dinheiro para sobreviver. Isso vai ser muito natural, as pessoas vão ter isso em abundância, porque nossos pensamentos vão ser outros, vão ser da maxi fraternidade. A gente vai começar a pensar no todo, em ajudar todas as pessoas, em todas as pessoas unidas,
sabe? Esse é o objetivo, né? A gente passar por essa Exatamente. transformação desse jeito. A gente vai colecionar experiências e automaticamente tudo vem vindo. Precisa de alguma coisa? Vai ter, porque tu vai manifestar na hora, assim. A consciência vai ser muito rápida, não é que nem agora, que a gente precisa mudar toda a nossa, os nossos pensamentos, nossas crenças limitantes. Hoje a gente precisa fazer isso, mas na quinta dimensão a gente não vai mais precisar. Quinta dimensão a gente vai materializar automaticamente, porque a gente já vai ter tanta certeza que aquilo aconteceu, que vai acontecer muito rápido. Então, assim, é muito rápido. Inclusive, eu não sei a porcentagem, mas é menos de 20% do que a gente carrega no DNA, como, por exemplo, doenças, enfim, tudo que possa ser passado negativamente por DNA, em torno de 20% é o que menos de 20, é só uma base porque eu não lembro. A gente vai realmente trazer pra gente, porque a gente consegue mudar o nosso DNA. A gente consegue mudar, sabe? Apenas com esses pensamentos. Isso aí é Sim, comprovado mesmo. A gente sim, muda sim. o nosso DNA. Como já foi comprovado os remédios com efeito placebo. A pessoa acredita Aham, tanto exato. que aquilo ali vai curar, que cura. No Japão também tem uma técnica que as pessoas ficam emanando uma energia, não sei se você já viu o vídeo, se as pessoas aqui já viram, que eles ficam assim com a mão na pessoa e mandando uma vibração assim que ela tá curada, que cura qualquer doença, câncer muito grave, cura tudo. Então, assim, a intenção das pessoas fazem ela entrar numa vibração tão forte que ela acredita que ela curou e ela cura. Então, assim, a gente tem esse poder de Nós temos curar. esse poder, não é preciso terceirizar, tipo, tem muita pessoa que pensa, eu não sou capaz disso, né? Eu preciso, às vezes, de outra pessoa, ou preciso né, de outra coisa para me curar, mas não, tá dentro de nós essa energia, né? Essa Exatamente. coisa, só tem intenção, você tem que ter essa intenção, você tem que ter a consciência de que você é uma consciência, que você tá num corpo físico humano, que você tá tendo essa experiência e que nós cada vez mais estamos conseguindo ter essa interação com as outras energias e com essas outras dimensões, e isso é maravilhoso, né? Incrível. E quem não acredita, não acredita não, quem acha que não consegue, procura ajuda. Lê, sabe? Vai ampliar o conhecimento, porque isso aí vai fazer com que as pessoas pensem de uma forma diferente, que elas enxergam a vida dela de uma forma diferente. Então, isso aí Nossa, também vai fazer com que ela mude essa consciência. Sempre buscar, nunca aceitar a condição que está. com Sempre pensar. certeza, com certeza. Pensa o que que eu posso fazer, o que que eu posso ir atrás, para poder assim buscar e ter esse conhecimento de como fazer, porque a gente consegue tudo, só precisa saber como. Tem pessoas Sim, que não sabem, então é só ir atrás. sim. E para quem não sabe, a Débora, ela é uma terapeuta holística maravilhosa e ela trabalha com a alquimia da consciência, que é uma técnica, uma ferramenta de purificação energética e espiritual. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Débora, porque foi algo muito bom na minha vida no momento que eu estava realmente precisando e que deu um up assim, nossa, da água pro vinho. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a alquimia Então, da consciência. a alquimia da consciência, como a Erika falou, ela é uma técnica de autodefesa espiritual, física e energética, que tem como objetivo a melhoria em todas as áreas da nossa vida, né? E se a gente pensar na quinta dimensão, a gente pensa o porquê que isso acontece, por que que melhora a nossa vida, por que que desliga os karmas, porque quando a gente chega na quinta dimensão, a gente não tem karma. Então, quando a gente vai modificando a consciência, a gente vai aprendendo o que é aquele karma, por exemplo, relacionamento. Tem muito karma de relacionamento. Então, a pessoa sempre, nunca dá certo o relacionamento, sempre conhece o mesmo tipo de pessoa. Então, a gente vai fazer esse tratamento, vai trabalhar a expansão da consciência da pessoa e automaticamente esses karmas vão se desligando porque tu vai tomando a consciência do que tu quer para tua vida e o que não quer. Então, É, esse é o segredo. Muitas pessoas, eu atendo pessoas que não sabem que estão sendo tratadas, às vezes é muito rápido também, porque é como se a gente desse sabe assim, na pessoa, ela pensasse, opa, o que que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, e aí começa a tomar uma consciência e ir atrás de muita coisa, ela muda o pensamento.
a pessoa ela muda ela mesma. Então, automaticamente vai desligando karmas. Na alquimia da consciência também a gente consegue retirar todo tipo de energia negativa. Por quê? Porque vai ajudar a gente nessa expansão da consciência, porque a gente vai pensar por nós mesmos. A gente não vai pensar com interferência de seres negativos que tem, né? Muito, tem Porque muito. como a gente está na terceira dimensão, a gente tem seres da quarta dimensão, que é o astral, querendo se alimentar desses sentimentos ruins que a gente vive. Então, assim, São raiva. consciências, na maioria das vezes, né, Débora, que consciências patológicas, doentes, que elas precisam dessas energias desse mundo animal porque elas não conseguem enxergar ainda o caminho para frente. São, por exemplo, aquelas pessoas que morreram, mas elas estão tão no físico ainda que ela não tem consciência de quem ela é, da consciência que ela é, de que continua, de que a vida continua. Então ela fica presa aqui. E quando ela fica presa aqui, são os obsessores, são as consciências patológicas que ficam ali. Exatamente. E isso a todo momento, em todo lugar. Então, isso a alquimia da consciência também ajuda nisso, né? Para essas pessoas que estão Claro. muito ali, com muita consciência e não tá conseguindo, meu Deus, sabe? Tipo, sair dali. Esses seres negativos, eles são atraídos pela nossa vibração psicoemocional. O que que tu pensa, o que que tu tá emitindo. Como eu sempre falo, é como se a gente tivesse uma sirenezinha aqui. Ah, tu emitiu tristeza. Todos os seres que estão no astral vibrando tristeza, que morreram triste, que estão aqui, não, estão nessa quarta dimensão vibrando essa tristeza, automaticamente vão ser atraídos. Eles vão ficar ali se alimentando dessa nossa tristeza e mais a gente vai sentir, e isso não para nunca, né? É um ciclo vicioso. Então, a alquimia da consciência, ela retira esses tipos de seres negativos para a gente retomar nossa consciência. Por isso que um dos efeitos colaterais é o mesmo que eu falei de a gente estar na quinta dimensão. A gente vai ter a consciência, quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? De não ser a gente mesmo. Isso é muito comum as pessoas falarem, né, sentirem essa sensação. Às vezes se dá no outro dia já, após o tratamento. A pessoa já se sente estranha, diferente, e assim vai indo. Mas é o que eu falo, a mudança ela é constante, acontece durante os meses, passar dos meses, até dos anos, sabe? Não para nunca. Uma vez que a gente faz o tratamento, automaticamente a mudança começa ali e ela não para. Então, assim, ela é para o resto da vida, porque vai estar trabalhando sempre a expansão da nossa consciência, cura de doenças, depressão. Até tem uma pessoa que eu atendi, em 2 semanas ela não estava sentindo a depressão, até postei o depoimento dela. Então, assim, a pessoa se sente assim, porque é ela mesma. Ela muda a consciência, a gente tira essas energias negativas e tudo acontece. Acontece rápido. Pessoas que têm missão de ajudar as outras pessoas que são médios, que têm mediunidade também. A gente limpa tudo e ela vai tomar essa consciência. Às vezes ela não toma consciência, mas aí começa a acontecer coisas que ela vai parar e vai pensar, falar, opa, por que isso está acontecendo? Então é porque eu vim fazer isso. Né? Então, isso aí acontece. Acho que até tem uma pessoa aqui na live, que eu não vou falar o nome, mas aconteceu isso. A gente fez a alquimia da consciência e ela está tomando a consciência de que ela realmente é médium e que ela veio ajudar, mas ela está recebendo manifestações. Então, assim, aumenta também, sabe, a mediunidade da pessoa, porque a gente, na quinta dimensão, a gente não vai ter medo, a gente não vai ter nada. A gente vai agregar uns com os outros, inclusive com seres da quarta dimensão. Sim, a gente vai ajudar muitos também, né? Quanto mais evoluída a consciência mais esse amor fraternal ela tem por todas as consciências, inclusive as patológicas, as que estão doentes, é que ela vai mais querer amar ali para que essa consciência também expanda, porque o objetivo de toda a consciência é a gente fazer essa evolução, né? Então, quanto antes, melhor, né? E a alquimia da consciência já foi incrível na minha vida, tá sendo incrível na minha vida, eu sempre falo isso. Então, se você gostou disso, por favor, vá lá, converse com a Débora, ela vai adorar falar com você. E sobre a quinta dimensão, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse assunto. O que a gente pode fazer, né, para sempre estar ali vibrando alto, é ter essa inteligência emocional
tá vivendo o dia a dia, aconteceu alguma coisa, te deixou chateado, começa a perceber os sentimentos, os pensamentos que você tem. Se vem algum pensamento ruim, algum sentimento ruim, já tenta trocar na hora, faz essa alteração no seu bloco pensênico, faz essa alteração do seu sentimento. Lembra que você está sempre emanando a energia dos pensamentos, você emana a energia dos seus sentimentos e que isso vai fazendo a sua realidade acontecer. Então a gente precisa sair desse papel de vítima e assumir 100% da responsabilidade pela vida que a gente leva, pela nossa realidade. Então a gente precisa ter mais essa consciência do que nós estamos emanando, do que nós estamos recebendo, de conseguir fazer a alteração desses sentimentos, de aprender a deixar o passado para trás e não se preocupar com o futuro e estar no aqui ou agora, né? Que aí a evolução vai acontecendo aos pouquinhos, né? Usa das ferramentas que temos hoje em dia. A Alquimia da Consciência é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento que está aí para te ajudar. Inclusive, enfim, está sendo incrível para mim. E é isso, né, Débora? Quer acrescentar mais alguma coisa sobre aquilo? Então, além de tudo que a Érica falou, a gente sempre não esquecer de pensar que é a frase da quinta dimensão. Tudo já é. Já aconteceu. Então, quando tu pensar uma coisa, pensa com tranquilidade que já aconteceu. Sente alegria. Só de eu estar falando, eu me arrepiei toda. Então, assim, a gente precisa aprender, não foi de uma hora para outra que é assim, mas a gente precisa aprender a acreditar que tudo vai acontecer. E acontece de fato, é ter uma tranquilidade. E quando tu falar isso, eu sou bem emotiva, vontade de chorar. Mas quando tu falar isso, tu falar com emoção, sabe? Tu botar emoção. Então, assim, já foi comprovado que o nosso coração, ele emite essas ondas quando a gente bota gratidão e amor. Por isso que a quinta dimensão é gratidão e amor. Então, muitas vezes a gente fala emocionada, a gente bota a mão no peito, né? Nossa, como eu tô emocionada. Então, é assim, a gente tem que botar gratidão, transmitir amor em tudo que a gente fala. Tudo. Como eu disse, não é de uma hora para outra que a gente vai aprender isso, mas, assim, não desistam, porque vale a pena. E isso, assim, é real, tá acontecendo. E essa consciência aí todos podem ter. Né? Não é difícil, não é impossível, não é fácil, mas não é impossível. Então, Tá a gente aí pra precisa gente estar... tá aí pra gente. Exatamente. Só você queira ter esse autoconhecimento, queira evoluir, porque já é o primeiro passo que você tá dando. Exatamente, querer mudar, querer evoluir, querer pensar dessa maneira, ir atrás, ver o que tu pode fazer para começar a pensar assim, porque se tu botar no Google, botar no YouTube, tem muitas formas de tu adquirir esse conhecimento também. Então, assim, buscar o tratamento, a Alquimia da Consciência, ela é uma delas que me mudou também. Foi depois do meu curso que minha vida mudou completamente, porque foi feito em mim o tratamento. Então, assim, mudou 360 graus, completamente. Tudo da minha vida anterior, tirando meu filho, não existe mais, porque a vida mudou totalmente. Então, assim, é isso que a quinta dimensão ela vai trazer pra gente, a mudança, mas a mudança positiva, é tranquilidade. É a gente saber o que quer e manifestar isso. O ser vai ficar naquele estado constante de paz, né? De tranquilidade. Exatamente, tranquilidade. Tu sabe que vai dar certo e ponto. Só isso. É ter a certeza de que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. É o segredo do pensamento. Com certeza. Ó, eu tenho só umas perguntinhas aqui. A Lulu Fonseca falou: Oi, Débora, você pode me passar o nome do livro que você mostrou? Eu também não consegui ler direito, eu queria ler. Tá. É esse aqui, ó. Tratado de Cura Quântica Estelar, do Rodrigo Romo. Legal. Ele é muito legal. Adoramos um livrinho, né? Então, maravilhoso. Ele é muito legal. Nossa, eu comecei a ler ele há pouco tempo. Ele explica muito sobre isso, cientificamente, inclusive, né? Sobre por que a gente vibra, como funciona o nosso cérebro em relação a isso e como é comprovado realmente que tudo que a gente vibra se manifesta. Então, é muito legal. Eu sempre puxo mais para essa parte científica, porque muitas pessoas não sentem, né, da mesma forma que a gente sente. Então, às vezes, colocando uma parte científica, ela consegue ter mais essa noção e talvez dar o start inicial ali para o autoconhecimento. Exatamente. Não dá para ir para a parte da física. O livro explica muito a física quântica, né?
Daí vai estar entrando diretamente como tudo funciona desde o princípio lá dos elétrons, e aí a gente consegue entender como é que funciona essa vibração. Então é bem legal. Com certeza.